Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre os uniformes dos US Marines, fuzileiros navais americanos. Então, de uma forma resumida e rápida, a gente vai contar a evolução do que era utilizado até a Guerra do Golfo e o que aconteceu da Guerra do Iraque para frente. Gostaria de frisar que nos Estados Unidos o Corpo de Fuzileiros Navais é uma instituição totalmente desvinculada do US Navy, da Marinha. Não é como aqui no Brasil, onde os dois são vinculados. Então, o Corpo de Fuzileiros Navais é uma das 5 forças americanas, tá? Bastante distinta. Inicialmente, até a Guerra do Golfo, todas as forças utilizavam o mesmo padrão de camuflagem, que era a linha M81, nos padrões de deserto e céu. Exatamente o mesmo uniforme, a distinção básica que tinha é que vinha silcado ou no saco do bolso o USMC e o brasão dos fuzileiros, em alguns casos apenas o brasão, em alguns casos vinha USMC no bolso, na tampa do bolso, tá? Esse, como vocês podem apreciar aqui, ele tem o seal, que já está um pouco desgastado, e tem ainda o sotache aqui dos US Marines. Da mesma forma, o uniforme DBDU M81 Desert, ele possuía aqui a distinção por carimbo, né? Por silkscreen, também bastante apagado. A incidência dessa desbotagem ela é muito comum. Eu não sei se isso era feito às pressas para trazer uma distinção. O fuzileiro sempre gosta de ter uma distinção, vocês vão ver isso também daqui para frente, mas a grande maioria delas vem com isso bastante apagado. Uma pequena fração do que a gente conseguiu ao longo do tempo tinha ela mais distinta. E algumas das unidades, principalmente no de deserto, eles colocavam o nome deles atrás, tá? Eu peguei isso em pelo menos 3 gandolas dessas, então eles faziam à mão com stencil. As próprias forças armadas distribuem para o exército os gabaritos de stencil em tamanhos variados, então eles têm letras para fazer nos uniformes, eles têm letras para fazer nas mochilas num destaque um pouco maior. Então até aí, o início dos anos 90, eles utilizavam todos o mesmo uniforme, tá? Nas duas versões, projeto M81. Encerrando a campanha nos anos 90, o cenário seguinte já era a Guerra do Iraque. Bom, o uniforme Marpat, cuja tradução é Marines Pattern, o corte dele é conhecido como MCCUU, que é Marine Corps Combat Utility Uniform. Então é um uniforme de combate e de serviço, e o Marpat é o padrão de camuflagem, tá? Esse padrão, ele inicialmente surgiu como uma cópia do CADPAT, que era o Canadian Pattern, nas mesmas formas, só que foram alteradas as cores para utilização pelos marines, e foi produzido também em 2 tonalidades, uniforme de selva e uniforme de deserto. Ele basicamente produzido em brim, não foi produzido em ripstop, porém eles têm as versões anti-chamas também em aramida, tá? Nos 2 padrões. Em geral, produzido até por uma marca específica, e ele é conhecido como FROG, que é Fire Resistant Organization Group, alguma coisa assim, uma empresa que produz os uniformes dos marines non-melting, né, em tecido de aramida ou Nomex, anti-chamas, em geral utilizados aí por tripulação de tanque ou tripulação aérea, né, tanto de solo quanto embarcados, né. Esse padrão, o design dele se iniciou em 2001, ao longo de 2001 ele foi sendo concluído, em 2002 iniciou a distribuição e a completa alteração se deu no início de 2005. Então, a partir de 2005, os fuzileiros navais abandonaram de vez as versões anteriores, que não traziam uma distinção visual à distância, e passaram a utilizar os uniformes digitais. Curiosamente, contemporaneamente, enquanto os fuzileiros já usavam nos anos 2003 esse traje na Guerra do Iraque, o outro traje ainda era visto nas bases mais para o Oriente, Japão, Coreia do Sul. Ou seja, isso ocorre por causa da dimensão da força e a logística da distribuição. Por isso, a substituição ela teve o intervalo de aproximadamente 1 ano e meio. Foi a partir de 2002 até o comecinho de 2005, onde realmente foi concluída a alteração. O uniforme tradicional, ele é um brim produzido 50% nylon, 50% algodão, o que confere a ele uma resistência muito grande, alta durabilidade. As cores permanecem mais tempo no tecido. Porém, ele é um uniforme mais pesado, mais robusto e, consequentemente, um uniforme mais quente também. Então agora eu vou apresentar para vocês quais são as diferenças básicas que trouxeram essa nova versão de uniforme, tá? Acompanhando a evolução da utilização de coletes por cima, seja coletes de assalto ou coletes balísticos, os bolsos que se concentravam na parte de baixo vieram para os braços, tá? Então o uniforme passou a ser utilizado para dentro da calça. Mesmo com o surgimento das combat shirts, ainda se utilizava bolso por baixo, porque esse não era um uniforme especificamente de combate, era um uniforme de serviço também. Então nas bases distribuídas, né, tanto nos Estados Unidos quanto fora, ainda era um uniforme que não se usa com colete. Então
mantiveram os bolsos de peito, com uma leve inclinação, lembrando os slant pockets aí da época do Vietnã, só que eles não têm aquele expansivo, não é o bolso de grande volume, em geral, para você colocar ali um documento, alguma coisa. Eles mantiveram aqui uma proteção de cotovelo, o fechamento em botões ele parece ser um pouco mais inteligente, e consome menos insumos também, porque enquanto nas outras peças você tem 2 ou 3 botões no punho, essa peça daqui ela tem um botão no flap e 3 ilhoses no punho, então em vez de utilizar 3 botões, eles utilizam apenas um, e a variação de tamanho você ajusta pelo ilhose. Isso é uma alteração inteligente que vem a baratear o custo de produção do uniforme. Mantendo ainda o que eles faziam como distinção no uniforme anterior, todos os uniformes eles saem de fábrica com o bordado dos fuzileiros navais. Além disso, para uma fácil identificação visual, a estampa do tecido em determinados pontos, às vezes até um pouco difícil de se localizar, eles também carregam o brasão dos fuzileiros navais. Então, em geral, na mesma cor aqui utilizada, né, na camuflagem, tanto que eu estou com certa dificuldade em localizar, quase pulando para o deserto. Em geral nas costas é mais fácil, né? A gandola de deserto ela possui o mesmo corte, o mesmo design, ela mantém aqui o brasão bordado no peito. Ver se aqui a gente vai conseguir visualizar. Bom, você pode ver a distância, porém no detalhe você vai ver isso com melhor definição. Basicamente são essas alterações da gandola. A gola se tornou um pouco mais curta também, com fechamento alto para a utilização do colete por baixo sem o incômodo do tecido. As calças elas tiveram uma alteração importante também, diferencia ela de todos os padrões anteriormente utilizados, tá? Produzida no mesmo material, um brim grosso, 50% nylon, 50% algodão. Eles mantiveram o reforço de joelho, um quadrado aqui em tecido duplo. Os bolsos eles mantiveram a característica do bolso do BDU, porém eles passaram a ter um elástico. O fechamento permanece em um botão, o lado de dentro costurado e a borda do bolso ela tem elástico, enquanto que o uniforme do US Army eles passaram a colocar aquele elastiquinho ajustável, tá? Esse aqui é um elástico fixo. A parte de trás eles mantiveram o reforço do fundilho, confere uma garantia muito maior de durabilidade nas áreas de maior atrito, que é fundilho e entrecoxas. E talvez a principal distinção aqui, enquanto os uniformes BDU e os outros que modernizaram para o exército americano mantiveram um ajuste de cintura com tira e uma fivela de metal, ou então passaram a um ajuste de cintura por uma cordinha interna, o uniforme dos fuzileiros navais ele tem o elástico nas laterais da cintura. Então essa é a distinção básica da calça. Então, para encerrar, gente, vamos abordar a questão do mimetismo. Eles tinham a ilusão de que esse seria um uniforme que teria um grande sucesso na parte mimética, porém ao longo do tempo ele se demonstrou, apesar de eles permanecerem usando, ele não tem uma eficiência mimética tão grande quanto outros padrões disponíveis no mercado. Porém, a fundamental motivo da decisão da mudança é porque o fuzileiro naval ele é um soldado distinto e ele gosta que num cenário de batalha o inimigo veja ao longe que dentre as forças armadas os fuzileiros estão ali. Então, para eles isso confere aí um determinado grau de orgulho e para os inimigos um determinado grau de apreensão com a presença desses grandes guerreiros. É isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aí pra gente, dá uma força pro canal, se inscreve quem não tiver inscrito, aciona o sininho para ser notificado sempre que tivermos aí novas publicações, ok? Obrigado para todo mundo que acompanhou, um grande abraço.